tarde. Eu queria começar agradecendo à UERJ por ter copatrocinado esse evento e também agradecer a todos os presentes. Eu sou Matthew Taylor, sou professor aqui da American University, sou também professor associado ao Centro de Estudos Latino-Americanos e Latinos da American University. Também sou diretor da Brazil Research Initiative, uma iniciativa para incentivar as pesquisas acerca do Brasil aqui em Washington. Nossa mesa de hoje sobre a diplomacia pública chinesa no Brasil faz parte de um projeto do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre a comunicação chinesa, seu papel na região e no mundo. Queria começar agradecendo os nossos parceiros na UERJ, em particular o professor Maurício Santoro, aqui presente, professor de Relações Internacionais na UERJ. Estamos muito felizes de poder contar com as contribuições do professor Maurício, cujo conhecimento sobre as relações entre Brasil e a China são muito profundas. Também fico muito contente de poder apresentar a Luísa Duarte, cientista política, jornalista e Research Fellow aqui do Centro de Estudos Latino-Americanos da American University. Ela foi uma das principais pesquisadoras neste projeto. Tem havido muito interesse no crescente engajamento econômico chinês na América Latina, em especial na América do Sul, onde a China tem se tornado o principal parceiro comercial de muitos países. Como todos que estão nesse call devem saber, o volume total do comércio chinês com a região aumentou de 10 bilhões de dólares no início do século para mais de 300 bilhões em 2018. A China, como o professor Maurício nos dirá, tenho certeza, a China é o mais importante, a fonte mais importante de investimento em um número crescente de países da região. Mas pouca atenção tem sido dada ao uso daquilo que em inglês chamaríamos de soft power pelos chineses na região. Esse soft power, a diplomacia pública, as ferramentas suaves que têm sido utilizadas, são o principal foco da EU Project, levada à frente com o apoio do Institute for War and Peace Reporting, com financiamento do Departamento de Estado aqui estadunidense. Se querem maiores informações sobre o projeto, acredito que podem seguir um link que será compartilhado no chat. Poderão ver no report que uma das questões de particular interesse ao projeto tem sido a relação informação e meios de comunicação. O projeto focou essa questão das mensagens em 3 domínios importantes. Primeiro, a chamada rota da seda digital, o Silk Road, como diríamos em inglês. Segundo, a diplomacia da saúde pública e sua relação com o vírus da Covid. E terceiro, a diplomacia pública, incluindo aqui intercâmbios acadêmicos e culturais, a presença e o engajamento de autoridades chinesas nas redes sociais e a oferta de conteúdo tanto para a mídia tradicional quanto para a mídia digital. Alguns dos achados principais sobre a diplomacia pública, em particular sobre as transformações nas comunicações externas chinesas ao longo da última década, serão apresentadas pela doutora Luísa. Além desses 3 temas prioritários, desenvolvemos também estudos de caso sobre o engajamento chinês com 4 países: a Argentina, Chile, Brasil e El Salvador. Hoje vamos discutir a pesquisa sobre o caso brasileiro, que foi dirigida pela Luísa aqui na American University. Vou finalizar dizendo que, como diretor do Brazil Research Initiative aqui na American University, é um enorme prazer tê-los aqui conosco hoje. Nossa iniciativa de pesquisa procura desenvolver pesquisas sobre o Brasil e, mais do que qualquer outra coisa, criar vínculos mais fortes com acadêmicos e redes intelectuais brasileiras.
Se quiserem saber mais sobre essa iniciativa, acredito que um link será colocado no chat. A Luísa e o Maurício são exatamente o tipo de intelectual com o qual gostaríamos de construir laços mais fortes. O professor Maurício Santoro Rocha dirige o Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o UERJ. Recentemente, terminou um livro sobre as relações entre Brasil e China. Atualmente está pesquisando o impacto ambiental das relações chinesas com a região amazônica do Brasil. E a doutora Luísa Duarte tem doutorado em ciência política do Sorbonne, na França. Teve uma longa carreira como jornalista, tendo passado um tempo como correspondente da Globo News e da Globo, na Ásia, baseada em Hong Kong, e também como correspondente da CNN Brasil, aqui nos Estados Unidos. Atualmente é fellow aqui no Centro de Estudos Latino-Americanos da American University. Então, com isso, essas breves apresentações que não fazem justiça aos nossos apresentadores hoje, é um enorme prazer tê-los aqui para o nosso debate. Eu vou passar a palavra primeiro para o professor Maurício. A palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, Matthew, pela apresentação muito generosa, né? E queria compartilhar também com vocês alguns elogios que eu ouvi ao trabalho da American University nessa última semana em que eu estava em Washington, né? Então, conversando com amigos diplomatas brasileiros na cidade, eles me disseram que a American University é the place to be para estudar as relações entre Brasil e Estados Unidos, né? Para estudar o Brasil em Washington. Eu acho que é um reconhecimento muito legal do trabalho que vocês estão fazendo, né? Esse projeto de pesquisa interessantíssimo, né? Sobre a mídia chinesa, a diplomacia pública da China no Brasil. Bom, a Luísa é uma amiga já de alguns anos, né? Parceira em várias conversas, iniciativas. A gente sempre gosta de trocar ideias, né? De se provocar mutuamente para temas para serem pesquisados. E acho que cada vez mais é um tema que merece a nossa atenção, né? Os estudos sobre as relações entre o Brasil e a China, eles são muito concentrados nos temas ligados a comércio, a investimentos. O meu próprio trabalho também é muito voltado para essa área, mas de maneira nenhuma é uma relação que se resume a esses dois temas econômicos. Tem muito mais coisa envolvida por aí, em particular questões envolvendo mídia, cultura, diplomacia pública, né? É uma área muito rica e que tem um potencial muito grande para ser desenvolvida em termos de pesquisa. E o que eu vou fazer hoje é apresentar para vocês um panorama mais geral de como fica a parceria estratégica entre o Brasil e a China no período do governo Bolsonaro, né, nesses últimos anos, e a ideia é que isso seja uma espécie de framework, né, uma referência maior para a apresentação da Luísa mais específica sobre a diplomacia pública chinesa. Matthew, eu queria saber só quantos minutos exatamente eu tenho aqui para fazer a minha apresentação. Bom, eu não fiz cálculo, mas 15, 20... acho que não se 15 a preocupe, 20, eu me adapto aqui ao que for. vamos dizer 15 a 20, e isso daria tempo para ambos apresentarem tranquilamente, mas não se apressem, e depois podemos passar para uma discussão aberta. Sem problemas. Eu basicamente vou apresentar para vocês o que é o último capítulo do meu livro, né? O meu livro se chama Brazil-China Relations in the 21st Century, The Making of a Strategic Partnership, e ele vai ser publicado agora no mês de maio pela editora britânica Palgrave Macmillan. E é uma história interessante, né? Eu pensava em escrever um livro sobre a China, mas a minha ideia é isso antes da pandemia, né? Naquele tempo muito remoto. A minha ideia é que eu iria passar uma temporada em Beijing ou Xangai e talvez eu escrevesse algum livro sobre a China contemporânea, apresentando a China contemporânea para o público brasileiro. Era mais ou menos o que eu tinha em mente. Bom, é evidente que esses planos tiveram que mudar, né, por causa da pandemia. E o que aconteceu foi que eu dei uma entrevista sobre relações Brasil-China para o jornal britânico The Guardian, falando muito dos temas que eu vou abordar com vocês hoje. E um editor da Palgrave leu, gostou, e me convidou para escrever um livro, né? Aprofundar os temas daquela entrevista no livro.
E eu acho que essa situação é muito interessante, assim, primeiro porque ela mostra a importância que é para nós, da universidade, né, nós acadêmicos, nos engajarmos com a imprensa, com um debate mais amplo. Eu sou jornalista de formação, o início da minha vida profissional foi como repórter de jornal no Brasil, repórter de site, né, então é algo muito forte em mim, né, esse debate com a imprensa, e é uma coisa que eu gosto muito de incentivar nos meus alunos também, né? Buscar um diálogo que seja não só com a universidade, mas também com a sociedade de uma maneira mais ampla, por meio da imprensa, de conversas com empresas, com organizações não governamentais, o que seja. E acho também que foi um convite que mostra o quanto essa relação entre o Brasil e a China é importante hoje, não só para os dois países, mas para a política global como um todo. Eu diria hoje que ela é uma das relações Sul-Sul mais importantes da política global contemporânea. E que é interessante até para nós mesmos no Brasil fazermos esse olhar mais de longo prazo, né? E não tanto para o que está acontecendo no momento de quantas toneladas de soja o Brasil vendeu para a China, quantas toneladas de minério de ferro o Brasil exportou para a China, mas tentarmos olhar um pouco essa história, né? Que é uma história que já tem quase 50 anos de relação entre os dois países. Bom, então, deixa eu resumir o que é essa parceria estratégica entre o Brasil e a China. O Brasil reconheceu diplomaticamente a República Popular da China em 1974. Isso se deu num contexto mais amplo, em que praticamente todos os países da América Latina, pelo menos da América do Sul, né, as maiores nações da América do Sul, estavam também reconhecendo a China na esteira do que foi a viagem do Nixon a Beijing, né, o encontro do Nixon com Mao Zedong, e como essa aproximação entre a China e os Estados Unidos abriu caminho para que muitos outros países da América Latina fizessem o mesmo percurso. Na época, o Brasil era governado por uma ditadura militar anticomunista, e os chineses tinham, inclusive, ajudado no treinamento, no financiamento de grupos armados marxistas no Brasil que lutavam contra essa ditadura. E, não obstante tudo isso, os dois regimes conseguiram chegar num acordo e estabelecer essas relações diplomáticas. Então, acho que isso é muito interessante sobre o que era a maneira da ditadura brasileira de fazer política externa e como, em algumas situações, ela era capaz de decisões bastante pragmáticas, né, para além das questões políticas domésticas. Não foi uma decisão consensual, houve uma resistência muito grande dos militares a esse reconhecimento. O presidente, na época, era um general do Exército, o general Geisel, mas ele enfrentou a oposição do próprio Exército, da própria Marinha, né, que não viam com bons olhos essa relação. E acho que esse detalhe é muito importante, porque, na época, o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, era um jovem cadete na Academia Militar Brasileira. Então, a visão de mundo dele foi muito formada nesse momento mais duro da Guerra Fria, né, e num ambiente em que a própria Academia Militar, né, estava bastante empenhada, né, nessa luta contra o comunismo. As coisas mudaram muito de lá para cá. Eu fui professor na Academia Militar Brasileira, foi uma das melhores experiências profissionais que eu tive. Hoje, ou pelo menos alguns anos atrás, né, isso na década de 2000, era um outro cenário, era um cenário muito mais aberto, mas acho que é importante a gente pensar nisso. Quer dizer, o Bolsonaro foi treinado profissionalmente, teve a sua formação acadêmica no auge da Guerra Fria. Isso deixou um impacto até hoje. E os militares estabeleceram essa relação, mas ela se limitou nos 10 primeiros anos, basicamente, à abertura das embaixadas. Foi só com a redemocratização do Brasil nos anos 80 que realmente essa relação começou a ganhar um escopo político maior. E, basicamente, era o Brasil e a China olhando um para o outro e vendo no parceiro um outro exemplo de um grande país em desenvolvimento, de um grande país do sul global, com uma série de demandas comuns perante a política internacional, perante as organizações multilaterais, que significavam, em grande medida, posições que eram críticas daquelas do Ocidente, né? Posições críticas aos Estados Unidos, à Europa Ocidental, sobretudo em termos de flexibilizar determinadas regras, né, da política internacional para facilitar o desenvolvimento econômico e a aquisição de
conhecimento científico e tecnológico que era estratégico para os dois países. Nos anos 80, por exemplo, o Brasil e a China cooperaram de maneira bastante bem-sucedida na construção de satélites, que hoje são muito importantes para o Brasil, por exemplo, para monitorar desmatamento, para fazer previsões do tempo mais acuradas, né, para o agronegócio, que é um programa que vem lá dos anos 80. E, ao mesmo tempo, naquela época, a China era um país muito pobre ainda, é o início do período de abertura e reforma. Então, a China olhava o Brasil como um exemplo de políticas de desenvolvimento bem-sucedidas em determinadas áreas, principalmente na construção de grandes usinas hidrelétricas, em alguns projetos de polos industriais, como a Zona Franca de Manaus, né? E com uma certa tradição diplomática também, de busca de desenvolvimento, de uma posição diplomática mais autônoma perante o Brasil, que era uma coisa interessante para os chineses também. Então, é uma relação que começa a ser construída basicamente nesse diálogo Sul-Sul, num momento, nos anos 70 e 80, em que a política externa brasileira ainda é uma política muito voltada para o terceiro mundo, para buscar influência junto ao terceiro mundo. Isso vai mudar ao longo da década de 90, da década de 2000, quando essa relação vai ser transformada pelo boom global de commodities. E ela vai se tornar uma relação muito mais baseada na economia, na exportação de commodities brasileiras para a China e, a partir da década de 2010, de investimentos chineses no Brasil. Então, ela vai perder um pouco aquele caráter de diálogo sul-sul que ela teve no passado e ela vai se tornar muito mais uma relação econômica assimétrica, na qual o Brasil exporta commodities para a China e importa da China uma gama muito ampla de produtos industriais. No entanto, apesar dessa assimetria, o Brasil tem superávit comercial com a China. É um dos raros casos, né, entre as grandes economias do mundo que tem essa situação. Então, para vocês, por exemplo, que acompanham nos Estados Unidos todo esse debate americano sobre o déficit comercial com a China, o que isso significa politicamente, no Brasil é um outro cenário, é um outro quadro. Né? E, de maneira geral, a partir dos anos 2000, né, os brasileiros vão olhar a China, sobretudo, da perspectiva das oportunidades econômicas que a China cria para o Brasil no agronegócio, e na mineração e no setor de energia. Agora, há um debate também muito forte no Brasil sobre se essa relação com a China impulsiona a desindustrialização brasileira. E aí tem um paralelo muito interessante com os Estados Unidos, né? Todo esse debate americano, né, do Rust Belt, do impacto da China, do China Shock, né, nas manufaturas tradicionais nos Estados Unidos, a gente tem esse paralelo por aqui. Né? Antes do debate começar, eu comentava com o Matthew, né, que ele acabou de escrever um livro maravilhoso sobre a crise desse paradigma desenvolvimentista aqui no Brasil, e acho que é um excelente ponto de partida para essa discussão. Quer dizer, a indústria brasileira vai entrar em crise por uma série de razões, muitas das quais não têm nada a ver com a China. Então, problemas internos, de falta de competitividade, de um modelo muito protecionista, muito dependente de subsídios. Mas muitos industriais brasileiros vão olhar para essa competição com a China e vão se tornar um grupo de pressão importante e difícil para os governos brasileiros, porque vão pleitear ali, né? Olha, está entrando produto chinês demais no Brasil, tem que fazer um acordo para restringir as exportações chinesas. Isso vai acontecer aqui no Brasil, principalmente em alguns setores de indústria leve, que são pouco intensivos em capital, mas que usam muita mão de obra. Né? Então, a indústria têxtil, a indústria de calçados e a indústria de brinquedos. Então, são os setores mais prejudicados por essa concorrência chinesa. Mas, então, em grande medida, esse é o cenário que a gente tem até 2018, quando o Bolsonaro é eleito presidente. Né? E, dentro desse cenário, ao longo desses anos, né, desde o reconhecimento diplomático, a China havia se transformado no principal parceiro comercial brasileiro desde 2009. E, atualmente, esse comércio bilateral entre o Brasil e a China ultrapassou 100 bilhões de dólares por ano, mais de um terço das exportações brasileiras vão para a China, e a China ultrapassou os Estados Unidos como o principal parceiro comercial do Brasil.
E os Estados Unidos eram o maior mercado para os produtos brasileiros desde o período imperial no Brasil. Então, do final do século XIX até o ano de 2009, os americanos eram os maiores parceiros, hoje eles são os segundos maiores, mas exporta em torno de um terço, mais de um terço das exportações para a China. Para os Estados Unidos, hoje, esse percentual está em torno de 10%. Então, tem uma diferença muito grande. Só que, ao mesmo tempo, esse comércio maior com a China, essa ligação econômica maior com a China, não foi acompanhado, na mesma escala, de uma relação cultural muito forte. A cultura chinesa ainda é, em grande medida, bastante desconhecida no Brasil. Nós não sabemos muito no Brasil, o público brasileiro, de maneira geral, não acompanha a literatura, o cinema, a música chinesa, há um desconhecimento muito grande, ao contrário do que existe com outros países asiáticos. Né? O Brasil tem uma relação muito tradicional na Ásia com o Japão, uma comunidade japonesa no Brasil muito grande, muito influente socialmente, e essa relação muito peculiar do Brasil com a Coreia do Sul. E os meus alunos mais jovens na universidade podem falar disso muito melhor do que eu, porque eles conhecem todos os grupos de K-pop, eles veem todas as séries sul-coreanas, né? Quer dizer, é essa onda, né, da Cool Korea, né, da Korean Wave, que é no mundo inteiro, não só no Brasil, mas é impressionante como ela é forte entre os jovens brasileiros. Inclusive, eu tenho muitos alunos na universidade que vão assistir as minhas aulas sobre China dizendo: professor, eu estou aqui por causa da Coreia do Sul, eu quero entender melhor a Ásia, porque fala da China nas séries coreanas. Né? Não seja por isso, seja muito bem-vindo aqui. E como é que o Bolsonaro entra nessa história? O presidente Bolsonaro representa o retorno para o centro da vida pública brasileira de uma corrente conservadora nacionalista que tinha sido muito forte durante o regime militar, mas ela tinha caído para o segundo plano no mainstream político brasileiro com a redemocratização. Da redemocratização em diante, os grupos conservadores mais influentes no Brasil procuraram, em alguma medida, se afastar da ideologia da ditadura militar e adotar uma agenda econômica mais voltada para reformas para o mercado, para reformas liberais, para uma nova inserção do Brasil na economia global. Em contraste com o modelo econômico dos militares, que era mais nacionalista, né, mais voltado com a participação do Estado na indústria. E esses nacionalistas militares eram vistos como uma coisa do passado no Brasil. Eles não eram nem muito levados a sério no debate político brasileiro. Então, o que mudou nesse quadro? Na década de 2010, a gente tem uma crise, né, de modelos de inserção liberal na globalização, e a gente tem um crescimento no mundo inteiro de partidos e movimentos políticos com uma ideologia nacionalista mais crítica, né, dessa globalização dos anos 90, e em muitos casos também de partidos e movimentos com problemas sérios com relação às instituições liberais democráticas, né, e com formas de governo mais populistas, mais autoritárias. Isso acontece também no Brasil, numa escala até maior do que em outros países, em função de uma série de crises políticas e econômicas que o Brasil vive na década de 2010. Escândalos de corrupção que afetam os principais partidos, uma recessão econômica muito profunda, da qual até hoje nós não nos recuperamos. A economia brasileira tem hoje, em 2022, mais ou menos o tamanho que ela tinha lá em 2009, né, quando aconteceu a crise financeira global. Então, foi um retrocesso muito brutal no Brasil. E muitas pessoas no Brasil passaram a olhar de maneira mais nostálgica o período dos militares no poder, né, pelo alto crescimento econômico, ou por uma visão de que era um momento de maior estabilidade social, né? E também por uma imagem de que os militares seriam mais honestos, mais competentes profissionalmente. Né? E Bolsonaro foi alguém que cresceu politicamente nessa imagem. Né? Ele é um ex-capitão do Exército, que saiu das Forças Armadas nos anos 80 para entrar numa carreira política, e durante 30 anos ele foi um deputado no Congresso brasileiro, mas ele foi o que os nossos amigos britânicos chamariam de um backbencher, né? Alguém que estava no Congresso, mas que era muito pouco influente. Ele nunca aprovou nenhum projeto de lei, para vocês terem uma ideia, com 30 anos no Congresso. Mas ele era basicamente um líder sindical para militares de baixa patente e para policiais.
Mas com essas crises da década de 2010, ele se torna uma figura nacional, né? E ele cresce nesse contexto aí de uma rejeição muito grande dos brasileiros aos partidos tradicionais, à, à política usual no Brasil. E a ideia, a visão que o Bolsonaro tem da China é uma visão muito crítica. Ele é o primeiro presidente do Brasil, desde os anos 70, que chega no poder criticando muito Pequim e dizendo que não, que o caminho do Brasil deveria ser um retorno àquele período em que o Brasil tinha uma relação especial, preferencial com os Estados Unidos, e que foi basicamente a primeira metade do século XX. O período do Barão do Rio Branco, do Brasil, o período das guerras mundiais. Não sei o quanto vocês conhecem da história diplomático-militar brasileira, mas o Brasil é o único país latino-americano que enviou tropas para a Europa nas duas guerras mundiais para lutar com os aliados, né? Para lutar com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra. Então, isso é algo muito forte na memória militar brasileira, na memória diplomática brasileira. E o que o Bolsonaro dizia era isso: olha, temos que voltar para essa relação forte com os Estados Unidos, e a China não é uma parceira confiável para o Brasil. E na campanha presidencial de 2018, além dessas críticas, o Bolsonaro faz algo que nenhum político brasileiro tinha feito, que ele faz uma viagem à Ásia-Pacífico e ele visita o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan. Olha o que ficou de fora aí, né? Ele vai a Taiwan e não vai à República Popular da China. E em Taiwan, em Taipei, ele faz um discurso dizendo que Taiwan é um país, e um país maravilhoso, que junta o que o Japão e os Estados Unidos têm de melhor. Olha, eu acho que se você pegasse um textbook para dizer alguma coisa que ofendesse a República Popular da China, você não conseguiria encontrar uma fórmula mais ofensiva do que essa. E na época eu escrevi um artigo no jornal O Globo, criticando essa viagem, né, dizendo que ela vai contra a política brasileira de uma só China, né, do reconhecimento da República Popular, e que ela podia trazer problemas para a relação Brasil-China. E esse artigo saiu num determinado dia da semana, e no dia seguinte a embaixada chinesa me ligou querendo conversar, né? Eles estavam muito atentos para o que estava acontecendo ali, e eles queriam saber se, caso o Bolsonaro virasse presidente, se ele iria reconhecer Taiwan. Eu falei, olha, não. Inclusive, eu acho que ele não tem a dimensão da importância política da viagem que ele fez. Foi muito mais algo de uma provocação diplomática e tal, do que realmente uma estratégia muito bem pensada. Mas que dá a mostra do nível de hostilidade do Bolsonaro à China. E tem uma frase muito famosa dele na campanha, em que ele critica os investimentos chineses no Brasil pela perspectiva da segurança nacional. Ele diz, olha, a China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Acho que em inglês é parecido, né? China is not buying in Brazil, China is buying Brazil. Então, a ideia de que esses investimentos trariam riscos para a segurança nacional brasileira, o que não é uma exclusividade do Bolsonaro. Essa é uma visão que hoje é muito forte entre os militares brasileiros, principalmente porque os investimentos chineses no Brasil, metade deles se concentra no setor de energia elétrica, em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil. Então, os chineses compraram ou construíram usinas hidrelétricas no Brasil, linhas de transmissão de eletricidade e a principal distribuidora de energia elétrica do estado de São Paulo, que é o mais rico e mais importante do Brasil. Bom, se vocês conhecem essa estrutura de investimentos nos Estados Unidos, vocês sabem que tem um comitê no Departamento do Tesouro que avalia investimentos estrangeiros nos Estados Unidos e pode vetar esses investimentos em nome da segurança nacional. Não existe nada parecido no Brasil. Então, se esses investimentos estão de acordo com a lei brasileira, se eles atendem ali os requisitos legais, qualquer empresa estrangeira de qualquer país do mundo pode investir aqui no Brasil. Não há nenhum tipo de veto político, né, de proibição ideológica pela região de origem, pelo regime político do país. Isso vem, em grande medida, do fato de que o Brasil tem um problema muito grave há várias décadas de baixíssimo investimento em infraestrutura. Novamente, no livro do Matthew tem dados muito detalhados sobre isso. Inclusive, Matthew, eu tenho citado muito seu livro nos meus papers sobre investimento em infraestrutura no Brasil. Você resumiu de maneira muito boa o tamanho do problema no Brasil. Então, essa falta de investimento em infraestrutura no Brasil é uma bottleneck, é um gargalo
para o desenvolvimento brasileiro. Então, os governos brasileiros dos anos 90 em diante, quando eles abrem a economia brasileira para investimentos estrangeiros, dizem assim, olha, venha o dinheiro de onde vier, ele vai ser útil para o Brasil. Então, Bolsonaro faz essa crítica à China de segurança nacional, ele abraça também a crítica dos industriais brasileiros em torno do protecionismo, né, de que é importante ter uma proteção para essa concorrência chinesa, e ele acrescenta uma terceira crítica, que eu tenho chamado nos meus trabalhos de uma crítica cultural à China. Bolsonaro e vários expoentes do seu governo, principalmente o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vão dizer que a identidade cultural brasileira é com o Ocidente, e não com a China. Então, que por isso o Brasil deve manter uma certa distância chinesa, né, da China e evitar um nível de proximidade muito grande com o Partido Comunista Chinês. Então, essa crítica cultural passa também por uma rejeição do partido-Estado na China, do sistema político chinês. Então, tudo bem. Então, o governo começa com essa crítica muito forte à China. Mas e aí? Será que essa crítica, de fato, foi implementada? Olha, eu fiz uma viagem longa pela China 2 semanas depois da eleição do Bolsonaro. E eu perguntava muito para os meus interlocutores na China, fossem eles representantes do governo chinês ou empresários privados, o que eles achavam do Bolsonaro, qual era a perspectiva deles. E em 2018 eles estavam bastante tranquilos. Eles me diziam, olha, não, a gente sabe que ele tem críticas a Beijing, mas a força dos interesses econômicos é tão grande que ele vai adotar políticas pragmáticas. Mas no primeiro ano de governo Bolsonaro, antes da pandemia começar, essa tensão persiste, principalmente na questão se a Huawei seria ou não autorizada a investir no padrão 5G no Brasil. E, bom, o governo Bolsonaro, como outros governos brasileiros, é uma coalizão, tem vários grupos diferentes ali, tem um grupo com uma ideologia antiglobalista, como eles chamam, mais parecido com o que foi nos Estados Unidos o grupo do Steve Bannon, ou a alt-right americana. Tem um grupo de conservadores mais pragmáticos, tem um grupo de liberais que querem aprofundar reformas econômicas, tem os evangélicos. O governo é muito variado, é muito diversificado, não dá para a gente classificar todo mundo da mesma maneira. Mas esse grupo anti-globalização estava muito forte no Ministério do Exterior, no início do governo Bolsonaro, e com uma visão muito crítica da China, e buscando o que era, então, uma relação preferencial, não tanto com os Estados Unidos, mas sim com o governo Donald Trump, com a liderança individual do Donald Trump. E o próprio Bolsonaro passou a se apresentar como o Trump dos trópicos. Ele adotou, ele literalmente vestiu a camisa do Trump. Os filhos do Bolsonaro, que também são políticos, fizeram viagens para os Estados Unidos em que eles usavam aqueles bonés Make America Great Again, usavam as camisas de campanha política do Trump. Então, era uma identificação político-partidária muito grande. Só que aí veio a pandemia. E a pandemia mudou esse cálculo político no Brasil, porque ela mostrou o quanto o Brasil estava muito mais dependente da China do que o Bolsonaro, ou muitos outros brasileiros imaginavam. Uma dependência econômica no comércio, uma dependência na área de saúde pública pela importação de máscaras, de respiradores artificiais, de insumos médicos para a fabricação de vacinas. E essa relação mais complicada do Bolsonaro com a China abriu caminho também para uma diplomacia subnacional no Brasil. Os governadores estaduais no Brasil começaram a fazer acordos diretamente com Beijing, em particular o governador de São Paulo, que abriu um escritório de representação em Xangai e usou esse escritório para negociar o acordo de fabricação das vacinas. Uma empresa chinesa em parceria com instituições de pesquisa científica do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, essa ala mais radical do governo Bolsonaro foi para as redes sociais criticar a China por causa da pandemia, usando uma retórica muito semelhante àquela do Trump nos Estados Unidos. Então, é o discurso do vírus chinês, é o discurso de que a China provocou a pandemia, e até, em alguns momentos, as teorias conspiratórias de que a pandemia tinha nascido como uma espécie de guerra química, de guerra bacteriológica chinesa, criada em laboratório. Então, essas relações ficaram muito tensas,
E os diplomatas chineses no Brasil responderam de maneira muito dura no contexto da Wolf Warrior Diplomacy. Então, a diplomacia do lobo guerreiro, que tem acontecido em várias partes do mundo, aconteceu aqui também no Brasil, e o embaixador chinês no Brasil virou um personagem do Twitter brasileiro, com dezenas de milhares de seguidores, em especial opositores do Bolsonaro, que comemoravam a cada crítica que o embaixador fazia do governo Bolsonaro. Então, a gente nunca tinha visto isso no Brasil. O Brasil não é um país em que os diplomatas estrangeiros criticam publicamente os presidentes brasileiros ou outros políticos brasileiros. E no auge disso tudo, em 2020, o embaixador chinês no Brasil e o embaixador americano no Brasil estavam brigando no Twitter brasileiro, se agredindo mutuamente. É quase que um prelúdio para a Terceira Guerra Mundial. Começou no Twitter brasileiro. Depois, talvez, vai para o Mar do Sul da China, para Taiwan, mas ela começou aqui. Mas, a partir do momento em que a pandemia realmente bate com muita força e que a popularidade do Bolsonaro começa a cair por causa dos problemas na economia, ele é forçado a assumir uma atitude mais pragmática com a China. Então, há uma série de mudanças no seu governo, inclusive uma mudança do ministro das Relações Exteriores, que é demitido por várias razões, mas talvez a principal dela seja a pressão de políticos brasileiros ligados ao agronegócio para que ele seja afastado do cargo. E no lugar entra aí... Márcio, tudo bem, estou finalizando aqui já. E no lugar entra um diplomata mais moderado, que, em alguma medida, estabelece um discurso mais tradicional nas relações do Brasil com a China. E é isso que a gente viu ao longo de 2021. Então, aquela possibilidade de que o Bolsonaro representaria uma ruptura da parceria estratégica do Brasil com a China não se confirmou. Houve um momento inicial de tensão, mas os problemas da pandemia fizeram o Bolsonaro buscar uma relação mais cordial com Beijing, mudou, inclusive, o ministro, e autorizou a Huawei a ser parte da instalação do 5G no Brasil. Então, não houve esse veto político no Brasil. Bom, então, o Bolsonaro não trouxe problema nenhum para a relação bilateral Brasil-China? Não trouxe. Ele acrescentou uma série de tensões políticas nessa relação bilateral que não existiam antes. Mas o meu argumento para vocês é que essa visão crítica da China no Brasil, ela não se limita ao Bolsonaro e ela vai continuar quando o Bolsonaro sair da presidência. Eu acho que ela virou agora um elemento permanente da vida política partidária brasileira. E cada vez mais os políticos brasileiros vão ter que assumir posições também sobre o que eles pensam dessa relação Brasil-China, como é que eles veem o governo chinês. Então, feita essa introdução do cenário político brasileiro, eu deixo agora para a Luísa e depois a gente volta para essa conversa mais específica de como é que está a diplomacia pública do Brasil, da China no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Fantástico. E agradeço muito por você ter resumido as relações dos últimos 30 anos, digamos assim, de maneira muito sucinta, mas chegando no ponto que a Luísa vai tocar agora. Então, muito obrigado. Luísa, a palavra é sua. Eu tenho ultrapassado um pouco do tema, mas eu sempre me entusiasmo com esse tema. E se vocês deixassem, eu falava 10 horas aqui e ainda tinha conversa para o dia seguinte. Ótimo. Então, vamos ouvir a Luísa e depois voltamos para a discussão e debate. Obrigado. Eu agradeço muito aos dois, obrigada aos ilustres professores, Matthew Taylor e Maurício Santoro. Maurício, foi perfeita a sua apresentação, você traçou esse cenário, um cenário, na verdade, que chega numa mudança que me faz querer perguntar para você depois, voltando, se você acredita, se você vê esse momento, um momento pós-pandemia, como o início de uma nova fase nas relações China-Brasil, porque, na verdade, os números, os dados, os resultados da nossa pesquisa mostram uma mudança na dinâmica de comunicação, onde novos mecanismos, novas práticas são adotadas e evidencia uma necessidade de dialogar com o público brasileiro, né? Uma necessidade ou uma intenção da China de dialogar diretamente com a opinião pública brasileira.
Então, fica a pergunta por que esse interesse da China em ter contato com a opinião pública brasileira, né? E isso vem numa direto contato com esse aumento das hostilidades, como que você retratou tão bem, né? Que você trouxe para a gente com a chegada do governo Bolsonaro e ainda com a pandemia, com a chegada desse novo grupo político ao poder. Eu queria ainda agradecer a todos que estão assistindo em plena sexta-feira de Carnaval e também no momento em que o único assunto possível parece ser Rússia e Ucrânia, mas, na verdade, na diplomacia pública aqui a gente vai também tocar em algumas ferramentas, né, dessa disputa de narrativas que também estão presentes no Rússia e Ucrânia e na posição e na forma como a China está se comunicando e se posicionando em relação a esse conflito. Então, eu vou começar falando sobre os resultados da pesquisa desenvolvida na American University. Eu não vou falar de investimentos em infraestrutura, os tópicos que dominam o debate China e Brasil, mas vou falar de uma presença muito mais sutil, a presença da China nos fluxos de informação. Na minha perspectiva, esse é um aspecto novo e fascinante das relações, como a China está se envolvendo, se engajando com a região e o que ela quer comunicar com a América Latina, né? De que forma ela quer ser vista no Brasil e além, nos nossos vizinhos. Então, assim como a China se consolidou como um grande parceiro econômico, um parceiro indispensável da maior parte dos países latino-americanos, ela também se tornou um ator nos fluxos de informação da região. Então, somente no ano passado, eu vou falar de um mecanismo específico, mas são vários simultâneos que vêm modificando a diplomacia pública chinesa. O que mais me chamou a atenção foi as inserções pagas, né? Porque essa demonstra uma intenção direta e num ponto num momento específico de um conteúdo específico, né, a ser comunicado. Então, somente no ano passado, a Agência Oficial de Notícias Estatal da China, a Xinhua, publicou mais de 130 inserções pagas na mídia tradicional e digital latino-americana. Dessas inserções, 17 aconteceram no Brasil, divididas entre o Globo e Folha de São Paulo. Esse conteúdo patrocinado, produzido pela Xinhua, apareceu em pelo menos 11 países da região e representa esse novo desenvolvimento da diplomacia pública chinesa. São inserções, essas inserções elas são uma prática separada da prática regular de agência de notícias, né, do fornecimento regular de conteúdo que elas têm já por acordos com diversos veículos latino-americanos, como muitas outras agências têm, né, essa é uma prática corriqueira, a inserção paga é um outro mecanismo, e a pandemia aparece como uma virada nessa comunicação externa da China, porque a maioria esmagadora desse conteúdo de inserção paga, ele é publicado em 2021, e os dados apresentam assim, um crescente dessa prática. Antes eram inserções pontuais ligadas a visitas de Estado ou grandes datas chinesas. Tem um pequeno aumento em 2020, começam a aparecer alguns, e em 2021 o maior concentração de inserções pagas. No Peru, Colômbia, eu vou dar alguns exemplos do tipo de texto, qual é a mensagem que está sendo publicada. Então, no Peru, Colômbia e República Dominicana, a afiliada da mídia chinesa, ela publicou o texto Uma Navalha Suíça, né, um canivete suíço dos problemas do mundo, ilustrado com as imagens de Xi Jinping, são sempre imagens muito oficiais, e para promover o conceito de política externa de Xi Jinping, a comunidade do futuro compartilhado. E muitas dessas publicações, elas têm baixo nível de adaptação para o público latino-americano e vêm com os grandes conceitos, com as grandes frases-chave do partido, que estão presentes também em outras línguas.
tem uma correlação, ou conteúdo idêntico em português e em espanhol. A matéria mais publicada, na verdade, a publi-reportagem mais publicada é o perfil do Xi Jinping. Foi publicado em novembro do ano passado, em mais de 10 países. E essas publicações, que refletem as visões do governo chinês e estão diretamente alinhadas com os livros brancos chineses, principalmente do que recomenda uma comunicação externa da campanha de aliviação da pobreza e do centenário do Partido Comunista Chinês, que também são grandes tópicos dessas inserções pagas. Elas aparecem com um texto idêntico, né? E publicada no mesmo período, digamos, às vezes na mesma semana, às vezes no mesmo mês, e algumas até no mesmo dia, em diversas publicações no mesmo país ou em outros países da América Latina. E é uma forma de chegar ao público latino-americano sem esperar que eles estejam consumindo diretamente a mídia chinesa. Ela acontece como uma inserção indireta, né? Para contar a história da China bem. O governo chinês, ele acredita que é necessário equilibrar as informações negativas sobre o país no mercado que é dominado pelos grupos mediáticos ocidentais. E os meios de comunicação chineses, eles se expandiram na última década, expandiram a oferta em português e em espanhol e também assinaram uma série de acordos com a mídia latino-americana. A gente identificou pelo menos 45 acordos de compartilhamento de conteúdo com veículos ou grupos de mídia na América Latina. Com esses acordos, é um acordo como disse, de compartilhamento de conteúdo, mas que vai além do texto, também envolve multimídia, envolve vídeo, envolve foto, em algumas vezes envolve coprodução e também serviços, como serviço de armazenagem, para armazenar dados e outros. Então, isso tem se sofisticado e ampliado bastante a oferta de conteúdo da mídia estatal chinesa dentro dos veículos locais, fazendo com que esse consumo seja indireto. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, está lendo o jornal que ela sempre leu há 20 anos, mas agora, dentro da oferta do jornal, ela encontra o conteúdo da mídia chinesa. Isso acontece, claro, num contexto de migração digital, de aumento do uso das redes sociais e plataformas digitais, uma transição da transmissão analógica para a transmissão digital, crescimento das novas plataformas de mídia como fontes de notícia, com a América Latina cada vez mais digital, das pessoas consumindo conteúdo através do telefone, né? Com uma transformação gigante na maneira de consumir conteúdo e de produzir conteúdo. E essa internacionalização de conteúdo na América Latina, ela encontra um cenário específico de grande concentração dos grupos de mídia. Então, os acordos assinados com os menos de 10 grupos de mídia que existem em cada país proporciona que o conteúdo atinja uma grande capilaridade, que chegue até a publicações menores, né? De uma forma muito rápida. E é uma expansão impressionante. O nome do mecanismo, um barco para o mar, seria a tentativa de entender como esse conteúdo, ao invés de criar um novo veículo na América Latina ou num país específico, lembrando que muitos dos países da América Latina têm uma legislação que restringe a compra por capital estrangeiro de um veículo de comunicação. Esses acordos, eles permitem contornar
muitas vezes, essa legislação interna. Então, um outro mecanismo usado pela mídia estatal chinesa é a criação de suplementos. Através de acordos, a publicação local ou a TV local vai apresentar um produto que já vem pronto e que vem em português e em espanhol, que vai ser apenas distribuído, reproduzido integralmente e distribuído. Então, a gente tem alguns exemplos disso, por exemplo, a primeira edição do China Daily em espanhol, que foi batizado de China Watch na Argentina em 2016. Então, vem dentro do El Cronista, dentro do Diário Uno, vem um encarte que é todo produzido pelo China Daily, que é, na verdade, o China Daily em espanhol, né? Então, você compra o Diário Uno e, de brinde, recebe o China Watch. No Brasil, a gente tem o exemplo do Frases Clássicas de Xi Jinping e do Mundo China. O Mundo China, na verdade, é uma coprodução da Band TV com a CMG, né, a China Media Group, no Brasil. Então, além disso, além de todas essas diferentes mecanismos de expansão da mídia chinesa, estatal chinesa, que eu mencionei, a inserção paga, os suplementos e os acordos de mídia com a imprensa local, a gente também nota simultaneamente a digitalização da diplomacia chinesa, como o Maurício mencionou, o comportamento do Wolf Warriors e a criação, desde 2019, por exemplo, de 25 novas contas oficiais de diplomatas chineses em espanhol e em português. Outro mecanismo que a gente analisou também foi o aumento da participação dos diplomatas chineses na imprensa local, na grande mídia local, através das colunas de opinião. Então, recolhemos com a excelente participação e apoio do Matheus, que está assistindo a gente aqui, que participou desse trabalho incansavelmente. Luísa, a gente perdeu. Você está em. Oh, perdão. Melhor. Esbarrei dizer que com a grande participação do Matheus, da American University, que está aqui escutando a gente, recolhemos 400 colunas publicadas na imprensa latino-americana, em português e em espanhol, assinadas por diplomatas chineses, em geral, pelo embaixador da China no país, no período de 2010 até 2020. E esses textos vêm também mostrando um grau cada vez maior de interação, antes só reproduzindo posições oficiais da China em relação a grandes eventos, a fóruns multilaterais, mas mais recentemente, principalmente no Brasil, como o Maurício mencionou, que o embaixador chinês tem um grande grau de interação no Twitter, também através das colunas, interagindo ou reagindo a declarações políticas, reagindo diretamente ao debate político do país. Então, isso vem acontecendo. Então, aliás, ele anunciou hoje, o embaixador chinês no Brasil, que está deixando o posto. Não sei, eu vou ficar. Essa mais uma pergunta. Ele fez uma postagem muito popular, inclusive, sobre isso. Né? Que está deixando o posto. Então, isso corrobora perfeitamente para eu passar depois para emendar naquela minha pergunta para você, que é se estamos no início de uma nova fase das relações China-Brasil, pós-pandemia, ainda mais com essa mudança de embaixador que se anuncia. Mas, olhando para esse material que a gente pode recolher durante a pesquisa, a gente pode fazer várias perguntas e trazer uma série de informações, por exemplo, quais são as mensagens, né? Qual é o conteúdo dessas inserções pagas ou dessas peças de opinião pública,
peças de colunas na imprensa brasileira, quais são as mensagens dos twitters, né, sobre o que a China quer comunicar com a audiência brasileira, e esse também se mostrou um fenômeno que não só está acontecendo no Brasil, mas nos países vizinhos, em especial na Argentina, né? E qual é a necessidade da China de comunicar com a audiência brasileira? Por quê, né? Porque nesse momento a gente também se questiona se isso de fato é parte das chamadas operações de influência, né? Se a gente pode falar de coordenação, né? A gente identificou o uso de práticas publicitárias, né? Em conteúdo político. Então, isso é novo e crescente. E caminhamos, claro, para um período eleitoral. É interessante notar que também a gente falou de uma relação econômica assimétrica, né? Como o Maurício descreveu, esse também é um acesso assimétrico à opinião pública local, né? As publicações brasileiras, os jornalistas brasileiros não têm acesso à opinião pública chinesa, né? Não tem esse grau de contato, nem através de peças de opinião ou do Twitter, enfim, por diversas razões, mas mesmo nos acordos de compartilhamento de conteúdo dos jornais, eu me pergunto se, de fato, quando a mídia local assina, se a Xinhua está usando o conteúdo do parceiro local em mandarim para a imprensa local, né? Então, são muitas questões, a gente pode voltar, enfim, e eu posso responder se tiver alguma dúvida, mas é isso. E eu agradeço e já encaminho minha pergunta direto para o Maurício sobre essa possível mudança e por que a China considera importante se comunicar com o público brasileiro. Perfeito, Luísa, obrigado. Eu acho que ter dois cientistas políticos com formação de jornalista torna as apresentações muito melhores. Vou recomendar em todas as circunstâncias. Nesta última semana em Washington, Luísa e eu tivemos várias conversas, eu diria quase psicanalíticas, né, sobre qual é a nossa identidade mais forte. Bom, fica muito claro que vocês têm uma formação muito rica em ambas as disciplinas e o jornalismo ajuda a contar histórias muito interessantes. Então, obrigado aos dois. A Luísa insistiu 3 vezes na pergunta dela, Maurício, então eu vou pedir para você responder essa pergunta, mas eu acho que eu vou inverter a ordem aqui para a Luísa responder primeiro. Uma pergunta que me ocorre aqui ouvindo, que é um pouco o quão uniformes são estes recados ou as mensagens que se passam pela América Latina. Isto é, as mensagens que são colocadas, as inserções que são pagas, ou as intervenções, as colunas assinadas, elas têm o mesmo recado em todos os países, eles tendem a ser similares. E acho que junto com isso a pergunta seria se existem temas ou mensagens que são particulares para o Brasil, seja mensagens particulares para o Brasil que são difundidas na América Latina como um todo, ou mensagens que são particulares no mercado da mídia brasileira. Isso é muito interessante, Método. Ótima pergunta. Eu acho que quando vejo o dataset que a gente tem, olho para isso como um início de algo que está se desenvolvendo muito rápido, porque entre 2020 a 2021 já tem uma grande mudança, tanto na diversificação dos temas, quanto na intensidade e também na capacidade de
ter um time mais associado ao debate local e antes ser um timing associado ao calendário político chinês, né? Essas mensagens acontecerem quando tem o Congresso, quando acontece a reunião o grande Congresso Nacional Chinês, ou quando tem algum grande anúncio de o aniversário do Partido Comunista, grandes datas chinesas, e passar a ser uma inserção que está vinculada com debates internos. O maior grau de adaptação da mensagem para a realidade local, ele acontece nas colunas de opinião. Aí a gente encontra, de fato, colunas voltadas para a relação bilateral em cada país, colunas que vão reagir a declarações políticas que aconteceram. A maior reatividade ela acontece nas peças de opinião, que tem que faz sentido, porque é preciso menos planejamento para que elas aconteçam, né? Diferente das inserções pagas, que se entende que é uma prática de publicidade, que isso é agendado, envolve uma certa logística muito maior do que esse acesso, como o acesso já está aberto para o embaixador chinês nesses todos os lugares. Maurício sabe bem que para mandar um texto para ser publicado, ele pode sair amanhã, né? Ou hoje mesmo. Então, tem uma dinâmica muito maior nesse mecanismo. De forma geral, a adaptação da mensagem para a audiência local é muito pequena. Nas inserções pagas, em especial, elas são em torno dos grandes temas que o governo chinês comunica também em outras línguas. Então, ele é muito semelhante ao que a gente vê em outros países. Talvez na América Latina a gente não tenha os números para comparar se isso. Eu sei que isso já aconteceu nos Estados Unidos, a gente sabe que isso já aconteceu em outros países, mas não tem um número para comparar se isso está acontecendo com mais frequência na América Latina ou não. 2021 foi um ano especial por causa do aniversário de centenário do Partido Comunista, e isso foi um grande tema de inserção paga. Teve uma campanha em relação ao centenário. Talvez em 2022 as inserções pagas não sejam tão frequentes se a gente pensar que houve só esse movimento celebratório em relação ao partido. Pode ser que não. Pode ser que a gente esteja lidando, de fato, com uma dinâmica de longo prazo, né? De uma nova forma da China se comunicar, já que o Xi Jinping tem diversas declarações sobre a importância de contar a história da China bem, que é a frase que ele usa, e também de mobilizar a audiência externa, né? Tanto é que esse engajamento no Twitter, lembrando que o Twitter não é uma rede acessível na China, né? O Twitter é bloqueado para a audiência chinesa. E tem algumas pontos interessantes, né? Até nessa reunião do Inter-American Dialogue que a gente teve essa semana, um dos diplomatas panamenho e outras pessoas, enfim, sem citar nomes, fizeram referência a um aumento de memorandos de intenção assinados na América Latina em relação a projetos ecológicos, né, ligados ao meio ambiente. E o tema meio ambiente e o tema de direitos humanos é a temática mais recente dessas inserções pagas. Ele começa a aparecer uma inserção paga sobre o engajamento da China com o meio ambiente, e começa em dezembro, a gente tem, por exemplo, inserção paga sobre o engajamento da China com os direitos humanos, com uma relação direta com Xinjiang, né, contando a versão da China sobre Xinjiang, a região do oeste chinês, onde os Estados Unidos e aliados afirmam que acontece um genocídio do povo uigur, né, dos uigures. Então, sempre a gente
Eu até brinquei, falei que a gente poderia classificar essas mensagens todas como a China é boa, porque são sempre mensagens positivas em relação à China, ao modelo chinês, ao partido, ao líder chinês, à figura do Xi Jinping. Tem também bastante explorada o desenvolvimento econômico, a visão da China como um lugar de progresso, né, de desenvolvimento. Eu falei também que que a gente vê nessas mensagens muito claramente a campanha sobre a China ter conseguido reduzir a pobreza extrema, né? Essa é uma mensagem que é muito direcionada à América Latina em diversas declarações de lideranças chinesas, né? Eles veem esse como um tema de grande interesse para os governos latino-americanos, né? Então, muitos temas também voltados ao multilateralismo ou à intenção de cooperação pacífica da China. Mas outro adendo que eu vou fazer aqui, que já me perguntaram, eu acho importante esclarecer, que o material que a gente recolheu, nós não identificamos a presença de desinformação, né? Como o produto desinformação, né? Informações errôneas ou dados falsos, etc., não fazem parte dos dados que a gente coletou. A gente tem a narrativa chinesa oficial, a Xinhua, ela é vinculada ao governo chinês, ela é dependente financeiramente e editorialmente, né? Ela não se pretende como uma agência de notícias independente ou que trabalhe a objetividade, né? Ela tem um vínculo editorial claro com o governo chinês, mas as mensagens são em torno da narrativa oficial, mas não são desinformação. A gente não está ainda no terreno do fake news, das campanhas de desinformação que aconteceram no momento no mesmo momento que a gente vê o aumento dessa comunicação oficial, foi o momento da infodemia, né? Um momento de grande circulação de informações falsas em torno da pandemia e que muitas delas envolveram a China, né? Como o Maurício falou, a questão do vírus chinês, a questão do vírus ter sido fabricado, de ser uma bioarma, etc. Acho que eu falei Perfeito. bastante. Não, foi ótimo. Agradeço tudo. Essa foi uma grande resposta com muitos esclarecimentos e muitas informações. Maurício, você, só lembrando a pergunta, resumindo brevemente, eu acho que a pergunta é um pouco se você vê uma nova fase agora pós-pandemia nas relações. Vejo sim, Luísa, e a meu ver pelo seguinte: a China sentiu a necessidade de mudar o discurso, de mudar a forma de engajamento com o público brasileiro, por causa dessas críticas muito duras que ela tem recebido aqui no Brasil, desde o início do governo Bolsonaro e agora de maneira mais profunda durante a pandemia. Então, isso mudou algumas coisas, né? Nesse esforço de se comunicar melhor com os brasileiros. E aí, pelo seguinte, né? As pessoas não necessariamente vão concordar com aquele discurso mais radical do Bolsonaro contra a China, mas existe sim uma visão muito crítica, muito negativa da China no Brasil, associando determinadas atitudes do governo chinês com a origem da pandemia. Assim, olha, vocês foram negligentes, vocês não tomaram os cuidados de saúde necessários, né? E isso se junta a um estereótipo negativo muito forte no Brasil sobre a cultura tradicional chinesa, sobre os hábitos alimentares, sobre os hábitos de higiene, né? Uma imagem muito pesada, né, de que os chineses não cuidam bem da higiene pessoal, de que eles comem qualquer coisa, que eles não têm os cuidados de saúde necessários. Isso é muito forte por aqui. E algo que me impressionou muito durante a pandemia, cresceu bastante o discurso de ódio contra chineses no Brasil. Não só contra o governo chinês, mas contra a comunidade chinesa no Brasil. A gente tem em torno de 250 mil, 300 mil pessoas no Brasil que são chineses ou seus filhos e netos, né?
tem uma comunidade japonesa que é muito maior, em torno de 1 milhão de pessoas, e que muitas vezes, claro, é confundida com os chineses, né? O brasileiro médio não vai saber fazer a diferença entre chineses, japoneses e coreanos. Então, esse discurso de ódio contra asiáticos cresceu muito durante a pandemia, e eu vi isso no meu próprio ambiente. Eu estudo mandarim numa empresa familiar, mãe e filha, as duas imigrantes chinesas no Brasil. E elas começaram a receber muitas mensagens de ódio nas redes sociais. Agora, foi interessante porque a minha professora mais jovem, que tem em torno de 30 anos e é muito ligada em tecnologias, né, ela ficou muito abatida num primeiro momento, mas depois esses ataques a incentivaram a ir para as redes sociais e buscar uma alternativa. Então, ela criou um perfil no TikTok para divulgar a cultura chinesa, para falar das coisas boas da China, e ela hoje tem mais de 1 milhão de seguidores. Da última vez que eu vi, acho que estava 1.400.000. Ela virou uma influenciadora digital no Brasil, falando sobre China para um público brasileiro em português. Ela não é a única, tem uma série de outras pessoas no Brasil também com esse perfil. Curiosamente, um perfil muito parecido. São jovens mulheres chinesas que trabalham no Brasil como professoras de mandarim. E elas moram no Brasil há muitos anos, têm namorados brasileiros, maridos brasileiros. Eu falo delas no meu livro, mas eu estou com vontade agora de escrever um artigo mais profundo sobre esse fenômeno, né? Fazendo uma pesquisa quantitativa, entrevistando, né, essas influenciadoras, porque eu acho que elas entenderam melhor do que a própria embaixada chinesa uma certa maneira de se comunicar com o público brasileiro. Então, a comunicação oficial dos diplomatas, ela oscila entre a Wolf Warrior Diplomacy e perfis da embaixada chinesa no Brasil, que são muito focados em postar fotos de urso panda, paisagens bonitas na China, quer dizer, uma coisa bem leve, bem descontraída. Tem um pouco dessas duas coisas. As influenciadoras vão só na parte positiva. Elas não têm uma fala explicitamente política. Embora, claro, de alguma maneira, elas estão buscando, né, esse diálogo mais profundo, essa comunicação mais profunda entre os dois países. E algo que eu acho muito interessante também, essa pesquisa de vocês da American University é fantástica nesse aspecto, né, é entender a mensagem que a China quer divulgar aqui no Brasil, mas também é algo que tem me deixado bastante curioso, qual é a recepção do público brasileiro a essa mensagem. Então, por que eu digo isso? Porque eu vejo, mesmo entre brasileiros que se interessam por China, que pesquisam academicamente o país, eles não têm necessariamente um interesse pela cultura brasileira, pela cultura chinesa, de querer conhecer os filmes, de querer conhecer a literatura, a música. Então, por exemplo, eu gosto muito do cinema e da literatura chinesa. E muitas vezes eu puxo essas discussões com os meus colegas no curso de mandarim, né? Não necessariamente eles gostam daquilo que eu estou ali apresentando. Em geral, a minha professora gosta muito, né? Ela vibra com isso, mas não necessariamente os colegas que estão ali estão interessados nisso. Às vezes, para ele, o mandarim é algo muito mais instrumental para conseguir um emprego ligado a comércio exterior, numa empresa chinesa, ou numa empresa brasileira com negócios na China, o que é muito diferente da relação cultural do Brasil com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental, ou mesmo, no caso dos países asiáticos, com a Coreia do Sul e o Japão. Quase que vocês não precisam de moderador aqui, porque vocês vão se fazendo perguntas e eu estou realmente gostando só de ouvir. Ouvindo você, Maurício, eu me lembrei que depois da abertura do Nixon, o primeiro engajamento que eu me lembro como criança aqui nos Estados Unidos foi uma doação de panda para o Zoológico Nacional aqui. É uma forma de soft power fantástico, né? Exato. Não, olha, tem um livro fantástico sobre a diplomacia dos pandas, porque o panda é um animal... Exatamente. O panda é um animal tão popular no mundo inteiro que se a China faz uma doação de um casal de pandas para um zoológico numa cidade qualquer, isso pode transformar o zoológico numa grande atração turística. Exato. Bom, deixa eu aproveitar que temos mais ou menos 8 minutos. Eu gostaria de fazer 2 perguntas rápidas, um para cada um. Eu acho que vou pegar um pouco de carona no que o Maurício falou. O Maurício caiu. Bom, não, só o vídeo, eu acho. Bom,
Ah, Não, voltou. fui só Voltou. acender a luz aqui. Ah, Não tá perdão. no final de tarde no Rio. Mas, Luísa, aproveitando um pouco o que o Maurício nos falou agora, eu me pergunto se há algum contra-esforço. Eu sei que não foi objeto da pesquisa, mas do Brasil na China. E aqui eu estou me baseando um pouco na sua experiência na Ásia e em Hong Kong. E também te perguntaria uma coisa mais burocrática, que é eu estou pressupondo que grande parte dessas inserções estejam sendo feitas principalmente pelo corpo diplomático chinês. Mas gostaria só de confirmar se isso é verdade ou se há alguma organização, outra organização dentro do governo chinês que teria um papel nisso. É, curiosidade. E a última pergunta para o Maurício é uma pergunta injusta, sendo que teremos 3 minutos para responder cada. Mas, assim, eu estou vendo que tem umas linhas de fratura muito importantes dentro dos BRICS, né? E eu acho curioso que na sua apresentação, em nenhum momento falamos dos BRICS, na verdade. Então, gostaria só de uma reflexão dentro dessa nova fase, talvez que venha a seguir a pandemia, se haverá algum papel para os BRICS. E aí, como não poderíamos deixar de falar da Ucrânia, eu me pergunto se isso não é uma nova linha, digamos, de fracção ou fraccionamento dentro dessa organização, deste conjunto de países importantes. Então, por que a gente não começa com a Luísa, depois o Maurício, e aí eu nem vou finalizar. Eu vou finalizar agora a minha participação dizendo obrigado aos dois e parabéns pelo projeto, Luísa. Parabéns também, Maurício, pelo livro. E só queria lembrar quem está na plateia, quem estiver assistindo depois, que se quiserem maiores informações sobre este projeto, podem ir para o site do Centro de Estudos Latino-Americanos, é o www.clals.org. Com isso, passo a palavra para a Luísa e depois o Maurício vai encerrar. Obrigado. Olha, Matt, o conteúdo que aparece nas inserções pagas, ele tem um formato de publi-reportagem. Quer dizer, ele é um conteúdo que visualmente ele parece ou ele é idêntico a uma história de jornal, né? Uma peça de jornal. Esse conteúdo ele é produzido, os que a gente coletou, ou pela agência estatal chinesa, Xinhua, ou pela China Media Group. A Xinhua ela tem um status ministerial. E o China Media Group responde ao departamento de publicidade do Partido Comunista Chinês. Eu acredito que ambas tenham a habilidade ou a autonomia de executar ações publicitárias, né? São grandes empresas. O China Media Group é a fusão pós-2018, né, da rádio chinesa, da CGTN. É um grande monstro, né, midiático, um grande grupo midiático, e a Xinhua é uma das maiores agências de notícias do mundo hoje em dia, né? Com mais de 130 escritórios pelo mundo. Tem uma presença muito antiga que o Maurício conhece muito bem no Brasil, né? Eles têm um escritório muito antigo no Brasil. A sede América Latina deles é no México, na verdade, hoje. Então, eu entendo, mas não tenho... isso ainda é um conhecimento em evolução. O meu entendimento hoje é de que essa inserção paga parta diretamente desses dois braços, né? Que ele não parta do corpo diplomático chinês, mas não excluindo interações, né, diretas entre eles.
já tem algumas pesquisas e alguns documentos sobre verba publicitária, né, da Xinhua, mas para publicações em inglês, né? Tem esse documento, tem material sobre isso para as publicações que a Xinhua fez em inglês. Então, assumimos, eu entendo que a prática na América Latina seja semelhante, mas a gente não tem, por exemplo, o documento interno dos jornais que receberam por essa. Eu acho que só tendo em mãos o documento sobre quanto foi pago por cada inserção, né, a parte do comercial dos jornais, o documento interno dos jornais, ou o documento interno da agência chinesa, com certeza mais difícil, para identificar o contratante oficialmente dessa inserção paga. Eu me perdi a outra. Eu tenho mais uma pergunta e eu não. A outra pergunta era um pouco se há um esforço brasileiro no sentido contrário, mesmo que seja só de grupos empresariais ou... Bom, eu desconheço a China, como vocês devem ter visto, e a minha dúvida é se há algum esforço na direção contrária àquilo que você tão bem descreveu. Olha, as práticas de comunicação pública no Brasil, né, do Itamaraty, são mínimas, né? Eles têm uma restrição budgetária gigante e tem muito pouco histórico desse tipo de dinâmica. Por parte dos empresários, sim, mas aí aí não se trataria de uma comunicação política ou de uma promoção do Brasil em si, mas a promoção deles, de seus produtos ou de ações que vinculam ao Apex, né? A agência de comércio externo brasileiro que realiza eventos e tem talvez uma verba de comunicação maior com material publicitário, vídeo, etc., e ações nas redes sociais para promover o Brasil no exterior, né? A nossa diplomacia tem uma prática ainda muito tímida nas redes sociais e não uniforme, né? E não tem eles fizeram recentemente um movimento de criar contas nas redes sociais, no Facebook, para as embaixadas, mas muito menos envolvendo o embaixador, né? Uma conta da embaixada, mas não uma conta do embaixador. Alguns diplomatas têm, com certeza, têm contas nas redes sociais, mas é uma conta com um perfil, em geral, na maior parte dos casos, com um perfil pessoal, né? Onde eles não estão necessariamente, ou muito menos em coordenação, reproduzindo um direcionamento centralizado do Itamaraty, né? Então, ainda é bastante diverso a prática, como isso é abordado. O consulado brasileiro aqui em Nova York começou uma prática de vídeo e tal, de entrar mais ativo nas redes sociais, mas em geral é muito diferente de um lugar para lugar, né? De onde cada posto atua de maneira bem diferente, mas não tem um grande, a gente não pode falar, acho que não dá para falar de um grande esforço de comunicação pública brasileiro centralizado, com linhas definidas, com mensagens definidas e com tem um pequeno esforço do Bicentenário, Maurício, que tem uma comunicação sobre o Bicentenário em curso, mas eu diria que ela está tímida. Bom, Maurício, já esgotamos o tempo, mas eu quero ouvir sua resposta, então eu vou pedir só que você seja sucinto. Super sucinto, claro. Mas a palavra é sua. Qual é o lugar dos BRICS na política externa brasileira e na relação Brasil-China? Esse lugar foi muito importante na década de 2000, no governo Lula, porque os BRICS dialogavam com o desejo do Lula de ter uma política externa mais voltada para as relações Sul-Sul,
mais parecida com aquilo que o Brasil teve nos anos 70, nos anos 80, né, de um diálogo que era chamado, então, de terceiro mundo. Os BRICS ainda existem, mas eles perderam muito a importância que eles tinham para a diplomacia brasileira. Hoje em dia virou algo quase que de protocolo diplomático. Uma vez por ano tem uma cúpula, o presidente vai lá, faz um discurso, não muito mais do que isso. E a importância dos BRICS, né, para o Brasil vem de duas questões. Primeiro, é um esforço para uma reforma do multilateralismo econômico global, né, para coordenar melhor as ações nos órgãos da economia internacional, criou um banco de desenvolvimento que é importante. E segundo, é um espaço de cooperação em política pública, de troca de ideias, de compartilhar melhores práticas entre Brasil, China, Índia e Rússia. O BRIC não é o único fórum importante para o Brasil para isso, tem o BASIC também, que é um grupo de negociação de mudança climática, de negociações ambientais, né? Eu diria, então, que os BRICS são muito mais uma parte da diplomacia multilateral do Brasil do que propriamente do relacionamento Brasil-China, né? Mas que refletem aí um outro momento da diplomacia brasileira. Claro, agora tem uma possibilidade de que o Lula volte a ser presidente. Se isso acontecer, ele vai voltar a dar aos BRICS um papel importante. E aí, só fechando, essa questão da Rússia, ela está muito controversa no Brasil atualmente. A sociedade brasileira está muito dividida com relação a como o Brasil deve responder à invasão russa da Ucrânia. O governo brasileiro tem evitado tomar um partido nessas disputas e tem sempre defendido a busca de uma solução pacífica, porém sem criticar de maneira dura o governo Putin. E no mundo político partidário brasileiro, há uma pressão por parte da imprensa brasileira, dos liberais, de vários grupos de direitos humanos, para que o governo brasileiro seja mais duro com relação à Rússia. Mas a esquerda brasileira, em especial a esquerda tradicional, como o Partido dos Trabalhadores, não quer fazer isso. Na verdade, o Partido dos Trabalhadores chegou a divulgar uma nota apoiando a Rússia e criticando os Estados Unidos pela questão da Ucrânia, mas essa nota teve uma repercussão negativa tão grande que eles tiraram do ar, mas que mostra o tamanho da divisão, né? O próprio Lula tem uma postura muito mais pragmática, ele tem falado contra a guerra, vamos buscar a paz, etc. Mas acho que é um exemplo bom de como a esquerda e o Partido dos Trabalhadores se dividem muitas vezes nas questões internacionais, particularmente no que diz respeito às relações com a China e com a Rússia. Então, para a esquerda tradicional brasileira, buscar uma aliança com a China e com a Rússia é uma maneira de diminuir a dependência dos Estados Unidos e da União Europeia, o que é visto com muito bons olhos. Aliás, para o Itamaraty como um todo também, né? Mas na esquerda isso tem um valor político até maior. Só que isso vem sendo questionado por uma sociedade brasileira que está mais participativa em temas internacionais, mais engajadas nessas grandes cadeias de debate. Até onde eu sei, o Brasil é o único país latino-americano que está com vários correspondentes de guerra na Ucrânia, estão fazendo um trabalho muito bom, né, e postando em tempo real na internet vídeos, fotos, o que eles estão vendo lá, né? E acho que isso é muito significativo também dessa ambição brasileira de ser um global player, né? De ser um país que se pronuncia sobre as grandes questões internacionais e não só sobre temas locais na América Latina. Muito bem, foi muito conciso, mas ao mesmo tempo conseguiu responder as duas perguntas que eu joguei ali. Bom, finalizando, muito obrigado aos dois novamente, em nome do Center for Latin American and Latino Studies da American University, um enorme prazer, parabéns aos dois pelos seus trabalhos e obrigado por ter enriquecido muito o debate aqui em Washington. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau. Bom carnaval para todo mundo. Bom carnaval. Acho que vai ser mais animado aí em Washington do que